A gente está no Setembro Amarelo, na campanha contra o suicídio. E triste, né? Pessoal. Só um minutinho que eu preciso dos dados alarmantes e muito alto a respeito do suicídio, né? Como vem crescendo e, infelizmente, todos nós já tivemos um amigo, um parente, um conhecido que optou pelo suicídio, né? Então, é algo que, assim, nós precisamos falar, nós precisamos conhecer e para ajudar. Se nós não estamos nessa situação, com certeza tem alguém que está nessa situação, alguém próximo, alguém que a gente consegue alcançar, né? Enquanto eles vão arrumando ali, os dados mostram que a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. A fonte é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Dia 9/9, essa semana, o Estadão lançou uma estatística que diz que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No G1 também, na contramão da tendência mundial, taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em 6 anos. Muita coisa, né? É triste, é muita coisa. 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. 90%. Também é um número alto. E aí a gente vem a pergunta, né? Mas se 90% pode ser evitado, o porquê os números ainda continuam tão elevados, né? Muitas das vezes, e na grande maioria, é por desconhecer o que é o suicídio. Quando a gente fala de suicídio, óbvio que é tirar a vida, a própria vida, né? Mas, obrigada, pastor, a boca está bem seca. Mas o suicídio, ele é feito de processos. A gente tem a tendência de olhar muito para o fator suicídio, morreu. Mas tem um antes. O suicídio, ele é construído. Ninguém acorda de manhã do nada e diz, vou me suicidar, né? Vou me organizar para me suicidar. Então, é importante a gente entender o processo do suicídio para a gente poder intervir nessas fases. Porque, realmente, no suicídio em si, nós não temos o que fazer. A pessoa foi lá, tirou a vida, acabou. Mas nós temos ali 4 momentos que a gente pode intervir. E isso é importante conhecer. Primeira coisa é a ideação suicida. Como eu disse, ninguém acorda do nada, de repente, falando em suicídio. Há uma história, há uma dor, há um sofrimento, né? Muitas das vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, olha, é fraco. Quem muito fala, nada faz. É mentira, quem fala está pedindo ajuda. Quem fala está gritando por socorro. E a ideação é quando acontece a ideia. A pessoa está tão em sofrimento, tão triste, que vem a ideia da solução. Porque quando nós temos um problema, nós buscamos solução, né? Como o pastor Domingo estava falando das questões financeiras, tem solução. Só que a pessoa está tão comprometida, inclusive com a área cognitiva dela, que ela não consegue ver uma outra solução sem ser o suicídio, porque o suicídio não é a solução. Nós precisamos partir disso. O suicídio não é a solução.
Bom, mas, Carla, a pessoa está pensando, eu não sei o que ela está pensando. Realmente, você não sabe o que a pessoa está pensando. Mas vem a ameaça, vem a fala. Quando você está próxima de uma pessoa que ameaça, e a gente, infelizmente, a gente não leva muito a sério. Né? Eu ouvi muito já isso de falar assim, olha, quem muito fala, nada faz. Mentira. A pessoa ela teve uma ideia e ela está te comunicando. Olha, eu vou me suicidar. Olha, a morte é a única solução para mim. Olha, não tem mais solução. E aí a morte começa a ser muito presente na vida da pessoa, o falar de morte, o se interessar por morte. E se a gente está atento nesse momento, a gente tem como chamar a pessoa, a gente tem como se aproximar, conversar. Porque hoje o que a gente mais precisa é ser ouvido. As pessoas que estão em sofrimento, o que elas mais precisam é serem ouvidas, certas ou erradas. Porque muitas das coisas que elas vão falar é errado, nós não vamos concordar, nós sabemos que não é a solução, mas naquele primeiro momento, o que ela precisa é ser ouvida e não condenada. Porque ela precisa abrir o coração dela, ela precisa falar das dores dela, até para que a gente conheça e possa intervir. Depois, no terceiro momento, é a elaboração de um plano suicida. Então, a pessoa ela só não fala, mas aí ela começa, na prática, a elaborar. Um dia eu estava na clínica com o meu professor, porque a gente só pode fazer acompanhamento junto do professor, e um paciente estava em atendimento, acabou a terapia, ele chamou para o carro, ele abriu o porta-mala e lá estava a corda. Ele falou assim, olha, eu tinha já decidido que hoje, saindo daqui, eu iria me suicidar. Então, a pessoa ela vai planejar. E quando a gente está atento, né, a gente vai conseguir ver essa mudança de comportamento, porque é uma construção. É óbvio que se o meu filho ele não apresenta uma ideação suicida e ele pega uma corda, para mim, isso é muito normal. Vai brincar, vai fazer alguma coisa. Mas se meu filho, minha irmã, minha mãe, alguém já apresenta essa questão do suicídio, essa ideação, e, de repente, você começa a ver ela com uma corda, remédio, o que você tem que fazer? Você tem que intervir. Mas, para a gente intervir, a gente precisa ter atenção. A gente precisa de tempo. A gente precisa de um olhar, a gente precisa estar olhando, porque senão realmente vai passar desapercebido. E aí depois a tentativa de suicídio. E algumas, né, são bem-sucedidas, que é o suicídio, acontece, outras não. Nós temos numa ONG 2 jovens que tentaram se suicidar, um ficou paraplégico, e o outro, na queda, bateu a cabeça, teve uma grande perda de massa cefálica. Então, comprometeu todo o aprendizado, o andar, o falar, e ele não, praticamente vegeta, ele não vive mais. Né? Então, é um assunto sério, um assunto que está presente e não longe de nós. Às vezes a gente acha, mas isso está lá, está lá. E, às vezes, está tão perto da gente, mas a gente não consegue identificar porque nós não estamos tendo atenção. Nós não estamos olhando. E aí eu falo, principalmente para nós, pais, porque as pesquisas mostram que isso tem crescido muito entre adolescentes. Nós, pais, estamos ali? Nós, pais, estamos tendo aquele tempo de como você está? Né, de olhar no olho, porque a gente conhece os nossos filhos de andar, né? A gente conhece a maneira do bom dia, eu falo em casa. Quando, de repente, acorda e passa aquele bom dia, você fala, ih, já acordou, né? Com o pé direito. A gente conhece o esposo, a gente conhece a esposa, a gente conhece. Então, assim, é um olhar, é uma conversa, é um perguntar, tudo bem? Como está? E aquela situação? O que você pensa a respeito disso? Como você se sente?
né? A gente aprendeu a cumprimentar, oi, tudo bem? Nosso oi, tudo bem é muito superficial. Muitas das vezes, quando nós perguntamos, oi, tudo bem? É só uma educação. Realmente, nós não queremos saber se a pessoa está bem. Porque a gente passa assim, oi, tudo bem? Tenho que trabalhar. Oi, tudo bem? Estou atrasado para a faculdade. A gente não tem mais tempo de chegar e falar assim, oi, tudo bem? Como você está? Como foi sua semana? Isso é prevenção de suicídio, né? Olha, eu fiz uma coisa errada. Eu brinco com a pastora Grace, né? Eu falo para ela que, às vezes, eu falo, pastora, eu preciso de manutenção, né? Porque, gente, nós somos humanos. A gente tem que falar dos nossos sentimentos. Nós temos que falar daquilo que nós sentimos, daquilo que está doendo, daquilo que está difícil. Muitas vezes, eu marcava um tempo com a pastora Grace, ela ia em casa, e eu falava para ela, pastora, eu sei que é errado, mas eu fiz isso, isso, isso. E ela, Carla, não é assim, a palavra fala assim, vamos estar orando. Pastora, estou sentindo... Chegou dias de eu falar assim, pastora, eu não consigo perdoar. E isso está deixando o meu coração contaminado. Sabe, gente, é óbvio que nós não vamos sair abrindo o nosso coração, as nossas dores, as nossas mazelas para qualquer pessoa. Isso não é sábio. Mas pessoas, e nós temos, dentro de casa, dentro da igreja, aquilo que nós chamamos de rede de apoio. Pessoas que podem nos ouvir sem nos condenar. Isso é muito importante. Sabe por que as pessoas não falam das suas dores, dos seus medos, dos seus pecados, dos seus erros? Pelo medo da condenação. Como se eu falar para os meus pastores, como eles vão me ver? Eu pensava, lógico. Se eu contar isso, como que eles vão me avaliar? Mas o carinho com que eu era recebida, a palavra, o aconchego que eu encontrava, fazia com que aquele lugar fosse tão seguro que eu podia abrir meu coração. E a gente sempre fala quando a gente vai ministrar. Em casa nós temos o ritual da mesa, né? Às vezes na nossa correria a gente não consegue todo dia almoço e janta sentar junto, mas no mínimo 2 vezes na semana nós vamos sentar à mesa. E ali nós vamos conversar. Nós vamos falar das coisas difíceis, nós vamos, como disse o pastor D'Amico, nós vamos falar dos planos da família, do projeto da semana, dos erros, das dificuldades. Gente, relacionamento previne suicídio. Mas não é um relacionamento superficial. É um relacionamento comprometido com a dor do outro. Uia. Não dá muito para enxergar, né? Ali no amarelo são os fatores de risco. Como a gente estava comentando, a falta de atenção é um fator de risco para o suicídio, né? Além disso, a tentativa prévia, né? Quem já tentou uma vez tem chances e grandes de tentar, tá? Doenças mental faz parte do fator de risco, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno, uso de psicoativos, medicação, tá? Doenças clínicas não psiquiátricas. Num estágio do Hospital do Câncer lá, quando você vai dar notícia para uma pessoa que ela está com câncer, ali ela está recebendo, não é, mas ela está recebendo ali uma sentença de morte. Então, aquilo desestrutura a pessoa. Vou morrer. O pastor D'Amico disse, a Bíblia diz, nós vamos morrer. Vamos. Mas eu não sei quando eu vou morrer. É diferente eu chegar para alguém e falar assim, olha, você tem 3 meses de vida. Você tem 2 semanas de vida. Então, doenças, às vezes a gente convive com pessoas
E está tudo bem. E, de repente, há uma alteração de comportamento. E a gente fala assim, poxa, mas o que aconteceu? Que, do nada, a pessoa mudou do comportamento. Ninguém muda do nada. Isso é importante a gente saber. Ninguém muda do nada. Se houve uma mudança de comportamento, tem um antecedente. Sentimento de desespero, desesperança e desamparo. Quando a gente senta para conversar com um adolescente, é muito adolescente relatando desamparo, desespero. Eu não me sinto amparado. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas você já conversou com a sua mãe? O que seus pais dizem sobre isso? Eles não sabem. Eventos adversos na infância e na adolescência também são fatores de risco. Às vezes a gente olha para pessoas e fala assim, nossa, mas tem tudo, tinha tudo. O que levou ao suicídio? A gente não sabe a história de vida da pessoa. 2 momentos muito importantes de formação do ser humano, infância e adolescência. São momentos de transformação. Não é momento de, é frescura. A gente tem a tendência de olhar para o adolescente e falar que tudo é frescura. Tudo é charme. E tem também. Né? Tem suas potencializações ali, mas a gente precisa entender que há uma questão biológica, orgânica. O momento de transformação. Eu me lembro, e eu vou falar porque ela me permitiu, um dia que a Júlia falou assim, mãe, nem eu sei o que eu estou sentindo. A gente estava numa conversa e eu falei assim para ela, mas e aí, Ju? Como você define? Não sei, nem eu sei. E é realidade, eles não sabem. Eles não sabem. História familiar e genética. A gente não vai entrar na questão genética, mas alguns estudos já apontam questões genéticas na tentativa no fator suicídio. História familiar. Quem viu, quem viveu um processo de suicídio, tem chances de se suicidar. Nós somos seres que aprendemos por comportamento, vendo. Então, se eu sou uma criança que vi meu pai se suicidar porque estava com um problema, quando eu tenho um problema, eu aprendo que a solução qualquer. Essa é a solução. Então, quando a gente olha para um histórico familiar que tem história de suicídio, a gente precisa ficar muito alerta. E os fatores sociais? Desemprego, problema financeiro, isolamento social, viúvos. Não está aí, mas a gente estava vendo uma atualização de pesquisa, cresceu muito o número de suicídio de idosos. O que o pastor D'Amico estava falando é muito sério. Né? Essa questão de construir. E muitos idosos, quando se aposentam, perdem o motivo de vida, perdem o sentido de vida. E aí, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como eu vou viver? Passei 40 anos da minha vida trabalhando numa rotina, é tudo muito novo. Né? Às vezes, não sei se alguém já ouviu aquele, voltou a ser criança. Né? E, realmente, na questão de uma readaptação, volta mesmo, eu preciso readaptar a minha vida de novo. Outra pesquisa, empréstimos para aposentado, hoje está muito fácil. Então, famílias têm feito empréstimos, né, aposentados para a família, e não paga, e aí vira dívida. E se tem uma coisa que tira o nosso sono, é dívida, né, que a gente vira, mexe. Então, nos aposentados também tem crescido. Então, quando você estiver próximo de alguém de idade, alguém aposentado, né, olhe com carinho para essa história. O porquê desse comportamento, né, o porquê dessas palavras. Outra
É verdade. Você vive com uma pessoa há 40, 50 anos e tem ali, e de repente, cadê? O espaço ficou vazio, aquilo que a gente chama, né, de vazio, ali. Às vezes eu brigava, às vezes eu discutia, mas estava lá, eu sabia que eu tinha, e agora? E realmente o que a Jandimar falou. Quando a gente vai para as casas de acolhimento, a gente vê muita solidão. A gente vê pessoas ali abandonadas por filhos. Por filhos. A gente sabe, hoje eu sou casada, tenho os meus pais, mas é nossa obrigação. Eu acho que não é nem obrigação eu não gosto dessa palavra. Eu acho que é nossa responsabilidade olhar para os nossos pais. Né? Não é nem retribuição, né? Vou retribuir o que fez, porque um dia eu ouvi de uma jovem assim. Mas você está falando para mim olhar para um pai que abusou de mim? Como é isso? Você quer que eu cuide dele porque ele está na cama? Problema dele, ele está colhendo. Eu cresci ouvindo algo que a palavra diz que honrar pai e mãe, independente de quem eles são, de quem eles foram, do que eles fizeram. São os nossos pais. E esse versículo, esse mandamento, não é apenas um versículo, é um mandamento. É de bênção para a nossa vida. Então, a gente, na dinâmica da nossa vida, a gente também precisa reservar tempo, olhar para os nossos pais. O suicídio é um fenômeno complexo. Não existe uma única causa para explicar o comportamento suicida. Não existe aqui eu falar para vocês, isso vai levar a pessoa ao suicídio. Às vezes a gente ouve história de pessoas que sofreram tanto e não se suicidaram. Às vezes outras, né, pessoal, dor a gente não mede, tá? A gente não fala dor maior e dor menor. Dor é dor. Dor só sabe quem sente. Então, às vezes a gente olha e fala assim, por uma dorzinha dessa? Cada ser humano tem uma condição e uma capacidade de aguentar e suportar uma dor, seja ela física ou emocional. Aí agora eu vou puxar a sardinha para os nossos lados. Os homens são mais chorão, né? Mas eles têm ali seu suporte e a sua condição também de suportar a dor. Então, a gente não tem como falar só isso. Mas se suicidou só por isso? Está em depressão só por isso? Não existe um só. Existe uma história e uma dor. E é importante, eu acho que as letras ficaram muito pequenas, né, gente? Da próxima, se houver próxima, eu aumento. Dá para ver? Legal. Eu gosto dessa palavra e desse entendimento. Biopsicossócio-espiritual. Por muito tempo lá, né, nas ideias cartesianas, a gente só conseguia ver o homem como corpo e mente. E hoje, graças a Deus, isso mudou, nós entendemos que o homem ele é uma construção. E nessa construção ele é corpo, ele é mente, ele é construído pela sociedade e ele tem um espiritual. Então, tudo isso faz alguém ser alguém. Não adianta eu olhar para uma pessoa só para a questão física, biológica. Não adianta eu pegar uma pessoa e só olhar para o lado espiritual. Não ora, não jejua, não lê a palavra, não tem compromisso com Deus. Ok, tem o seu espaço, tem o seu valor, mas o porquê? Eu preciso olhar essa pessoa construída numa sociedade, com questões mentais e com um corpo biológico. E nesse olhar biológico, a gente começa a entender a depressão. A depressão ela é muito presente, casos de 98% de suicídio, a pessoa estava em depressão. 98%. Carla, todo mundo que tem depressão vai se suicidar? Não. Todo mundo que se suicida tem depressão? Sim. Então, a gente precisa ter um olhar preventivo. E esse olhar preventivo, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Tá? Que o próprio Deus, o que deixa tudo santo e completo,
faça vocês santos, completos e ajustados. Espírito, alma e corpo. Ou seja, a própria palavra de Deus está nos mostrando que nós somos um ser biopsíquico, sócio espiritual. E que, por ser um ser biopsíquico, sócio espiritual, nós precisamos ter um olhar para todas essas áreas, estar ajustados dentro dessas áreas, que é o que nós chamamos de equilíbrio. Carla, é possível o equilíbrio? O equilíbrio é uma utopia? É possível o equilíbrio. O equilíbrio não é uma utopia. Quando a gente pensa que o equilíbrio é uma utopia, a gente só vê como solução o suicídio. Porque eu não vou alcançar esse equilíbrio, então eu vou terminar com a minha vida. Falando um pouquinho do fator biológico, e eu gosto disso, a gente vai falar um pouquinho do que acontece no processo de depressão. Por muito tempo, a depressão foi vista para eram pessoas fracas, pessoas que não tinham fé, pessoas que estavam em pecado e tantas outras coisas. Quando, na verdade, a depressão ela tem um fator biológico. A característica comum desse transtorno é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e... Então, eu não posso dizer que o meu biológico não tem interferência na depressão. Depressão, diminuição da quantidade de neurotransmissores. Ai, Carla, mas eu preciso saber disso a fundo? Não, eu preciso ter uma noção do que acontece com o meu corpo, de como eu sou constituída. Porque quando a gente não nos conhece, a gente começa a achar que eu sou louca, isso não acontece. A gente precisa se conhecer. Isso daqui são neurotransmissores, tá? Neurônio e neurotransmissores. Esse cérebro é de uma pessoa sem depressão. Olha quantos neurotransmissores essa pessoa tem. Esse cérebro é de uma pessoa com depressão. Olha a diferença de neurotransmissores. A queda que há na depressão. Então, aí a gente olha e fala assim, a pessoa, quando ela está com depressão, ela tem problema de raciocínio, ela tem problema de memória, ela tem problema, a gente vai ver um pouquinho disso, de agilidade, de processo de fazer. Por quê? Está tudo ligado aqui, ó. A gente olha e a gente fala assim, é preguiça, é má vontade. A gente dá vários nomes, quando, na verdade, está ligado com os nossos neurotransmissores. Neurotransmissores, eles regulam a nossa vida. Isso todos nós temos, tá? Quando Deus criou, Ele já colocou em nós, e com propósito. Dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina e adrenalina. O que a gente precisa saber dos neurotransmissores? Que eles são mensageiros. Mensageiros do quê? Eles levam uma mensagem para o nosso neurônio. A coisa ela é mais profunda, tá? Só para a gente ter uma noção. Eles levam uma mensagem para o nosso neurônio. Ó, esses daqui são neurônios. Pela falta, eles não vão chegar. Então, a informação não vai chegar para o neurônio. E o neurônio não vai distribuir para as nossas células essa informação. Tá? Aqui são os neurotransmissores. Olha que interessante essa parte da depressão. Olha como é baixo, tanto o nível de dopamina quanto de serotonina. Não é porque a pessoa ela quer. É porque nesse processo químico que acontece, né, pastor Paulo? O pastor Paulo manja de química, ele sabe. No nosso cérebro tem uma diminuição. Carla, por que diminui? N fatores, não tem um único fator. Lembrando que a parte emocional também consegue alterar isso daqui.
tá? Então, gente, olha isso daqui. Às vezes a gente vai lá e julga a pessoa com depressão, a gente tem aquele olhar mais racional. Olha a quantidade de dopamina e serotonina. Carlos, o que é esse raio de dopamina e serotonina? A dopamina ela está ligada à motivação, foco e concentração. Serotonina, humor, felicidade e alimentação. A noradrenalina, energia, estado de alerta, aprendizado e memória. Na criança, quando a gente recebe criança na clínica, que o pai relata, não tem atenção, N são os fatores que pode não ter atenção. Mas uma coisa que a gente precisa investigar é o nível de noradrenalina. Às vezes, o aprendizado, a memória, está comprometida, não é porque a criança é ruim, porque a criança... É porque o nível está baixo. Por isso que nós temos a parte biológica importante. Tanto que, quando a gente vai fazer um processo investigativo, a gente começa pela parte biológica. Está tudo ok. Tudo em ordem. Níveis, ok? Ok, então agora a gente vai para o próximo passo. Mas por que eu quis trazer isso para vocês? Porque, às vezes, a gente tem pessoas mal-humoradas perto de nós. E a gente não sabe o porquê. Não estou dizendo que tudo é depressão. Mas, como o assunto é depressão e suicídio, mal-humorada, desmotivada. E a pessoa está desmotivada, ela não quer. Gente, não é que ela não quer, ela não consegue. E aqui se faz necessário o uso de medicação. Tá? Porque, às vezes, a gente fala assim, Deus vai me curar. E Ele cura. Ele faz. Mas, algumas vezes, Ele vai usar medicação. E aí, começa a medicação, esse nível começa a subir. A pessoa para, já estou bem. E aí, regride. Então, a gente precisa, quem tem indicação de medicamento, faça uso, por favor. É importante. Gente, e aí, na prática, o que a dopamina vai gerar? Como que eu posso gerar dopamina, na verdade? Expressar gratidão, recordar momentos agradáveis, fazer exercício físico. Serotonina, comer alimentos ricos em triptofano, demonstrar otimismo. Noradrenalina, receber massagem e fazer exercício. Gente, isso é muito bom, né? Fazer massagem, né? Tem indicação, maridos? Tá? Mulheres também. Fazer massagem é muito bom, é relaxante. E mexe com a nossa questão, né? Agora? Tá. E é interessante, e a gente estava falando de algo biológico, corpo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, quando eu olho para o cérebro, eu amo o cérebro. E quando eu olho para ele, eu falo assim, Deus é magnífico. Né? A gente não tem a dimensão do que Deus criou, de o que Deus fez. Porque eu acredito que quando Ele deixou lá, deem graças em tudo, não é apenas um mandamento, mas que Deus é esse, que numa circunstâncias assim eu peço, deem graças. Gente, Deus, Ele nos criou. E Ele colocou dopamina, serotonina, tudo isso. Então, Ele sabe que dar graças ativa, ajuda. A Bíblia, olha, né? Aquela história que a Bíblia tem receita de bolo, né, Davi? A Bíblia tem tudo. Ela nos ensina a viver. Otimismo. Carlos, o que é otimismo? A Bíblia não fala sobre otimismo. Fala. Estudos mostram o poder da fé na cura das doenças.
Nesse hospital que eu estou, em Barão, a gente trabalha com pacientes paliativos. Então, já são pacientes que, naturalmente, já estão no processo, o que a gente chama de processo de morte, né? Porque é um processo. E é um processo rico, o processo de morte. Gente, o que nós vemos de perdão que influencia, o que nós vemos de ressignificação daquele momento. Poxa, Carla, mas eu posso ressignificar um momento que eu sei que eu vou morrer? Posso. Eu posso dar sentido às minhas dores. Eu posso dar sentido aos meus processos. Então, o otimismo está ligado, tem. Alegrem-se, sempre. Sempre. É difícil? Eu sei. É desafiador? É difícil. Mas isso também tem benefício para a nossa saúde, né? Então, é rico a gente olhar para o nosso cérebro. Nós somos biopsico, sócio espiritual. Você pode ser engolido pelo seu cérebro, você pode ser esmagado pelo seu cérebro, você pode dominar sobre o seu cérebro e tentar controlá-lo, ou você... Peraí, gente, por que eu estou sofrendo à toa, né? Aqui, tá bom? É verdade. Ou você pode aprender sobre o seu cérebro, entendê-lo, fazer as pazes e trabalhar em conjunto para tornar a sua vida mais equilibrada. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como o meu organismo funciona. Eu preciso me conhecer para saber o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Nós não somos super-heróis. Não damos conta de tudo. Tem coisa que eu não dou conta. Tem coisa que eu chego para o Davi e falo, Davi, com você, não dou conta. Não sei. Sabe? Isso é autoconhecimento. É saber o que eu dou conta e o que eu não dou. O que é meu e o que é do outro. A gente precisa se conhecer. E como a gente é um ser biopsico, sócio-espiritual, também não adianta eu só falar da parte biológica. Né? A gente vai tomar medicação, legal, serotonina, dopamina, sobe, tá. E aí? Eu acho que não dá muito para ver nesse, né? Em uma das minhas crises, eu estava orando, chorando muito, e eu disse para o Senhor, é fácil ser Deus, né? Gente, eu sou sincera com o Senhor. Porque, mesmo que eu não fale, Ele sabe o que está no meu coração. Então, eu falei, é fácil ser Deus. Você não tem que pagar conta, você não tem que educar filho, você não tem que lidar com isso. Senhor, eu estou cansada disso. Não dá certo essa vida, não. E eu chorei, porque eu choro fácil, né, pastora? Aí eu chorei. Eu lembro que um dia eu estava com a pastora Malu e o pastor Rony conversando, e eu comecei a chorar. Ela olhou para o Davi, ela chora, né? E eu comecei a chorar mesmo ali, mas foi muito bom. E ali, chorando do Senhor e falando, olha, estou triste, não sei o que fazer, está doendo, está pesado. É fácil ser Deus? E Ele disse não. O Senhor me levou, e é aí que eu quero falar da questão espiritual, que também tem, porque nós somos um ser biopsico, sócio espiritual. Então, também tem o seu lugar, a sua importância, não é apenas lugar, é importância, a nossa vida espiritual. E nesse momento o Senhor me levou a Marcos 14, 32, 34, é extenso, a gente não vai ler tudo, tá? Mas eu vou pincelando aquilo que eu quero conversar com vocês. E o versículo, que é o que eu coloquei ali, mas eu acho que está difícil de ler, eu vou ler na mensagem. Marcos 14, 32, ele diz assim, então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos, fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele, Jesus, tá? Mergulhou com grande agonia e declarou,
A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Ele sabia, porque ele estava desde o início. Ele já conhecia o plano, ele não foi pego de surpresa. Então você para pensar, poxa, mas ele já sabia. Era o Deus homem. E nesse momento a humanidade, ele sentiu dor. O Senhor falou para mim, eu senti, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você sente. Eu sei qual é a sua dor. Porque aqui ele disse, a tristeza que sinto, uma tristeza de morte. Imagina a agonia de saber o processo da cruz, que não foi um processo qualquer, não foi uma morte qualquer. E Jesus estava triste. Eu acho que depois os pastores vão falar disso, mas a gente vive hoje numa cultura da felicidade. Sou obrigada a ser feliz, para todo mundo ver que eu estou bem, ainda que eu não esteja. Quando o Senhor nos criou, Ele colocou 5 emoções bases dentro de nós. Porque Ele nos criou. Nós não somos um processo evolutivo, tá? Nós somos criação. Deus nos criou com um plano e um propósito. E nos deu função. E nessas 5 emoções, Ele colocou a tristeza, o medo, a alegria. Tristeza, medo, alegria, nojo. E qual era a outra? Raiva. Quem falou raiva? É isso aí mesmo. Divertidamente, Carla? Sim. Gente, aquele filme lá é assim, magnífico. Nós temos tristeza. Nós temos medo. E não é porque nós não acreditamos em Deus. É porque nós somos humanos. O problema não é eu ter medo. O problema não é eu sentir tristeza. O problema é o que eu faço com isso. A quem eu recorro a isso? E nesse momento o Senhor me disse, olha, ainda que as pessoas não te entendam, porque eu também falei isso para Deus, ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu sinto. As pessoas só sabem me julgar, ninguém sabe o que eu sinto. O Senhor olhou para mim e falou assim, eu sei o que você sente. Eu sei o que é tristeza. Eu sei o que é estar agoniado. E depois, no decorrer, a gente vai ver que Jesus, ele passa por um processo de... de traição. E às vezes a gente olha, e a gente se olha num momento de traição e a gente fala assim, chega, não dá mais. Daqui para frente, não dá mais. E a traição, não estou falando de relacionamentos, homem e mulher, estou falando de relacionamento humano. Às vezes você se sente traído por um amigo, às vezes você se sente traído numa situação dentro da empresa. Mas ele sabe o que é o sentimento de traição. A emoção não é um sentimento, é uma emoção de traição, de ser traído. E você pode dizer para ele, eu não sei como fazer, eu não sei como superar. Né? A gente pode dizer para o Senhor, eu não sei. Nós não somos obrigados a saber de tudo. Nós não somos obrigados a dar conta de tudo, gente. Mas a gente tem um Deus que nos auxilia. Nós temos um Deus que nos estende a mão, sabe? E aí vem o processo, depois, quando Jesus está perante Pilatos, ele foi exposto. O Rei dos Reis foi exposto. E às vezes a gente para porque a gente foi exposta. Me expuseram. Expuseram a minha dor, expuseram minha intimidade, expuseram... Dói, lógico que dói. Não estou falando que não dói, dói. Mas o que eu estou falando é que é possível continuar. Porque a cura
Jesus ali, ele foi exposto, ele foi humilhado, tiraram sarro dele. Ué, se você é Deus, desce daí, salva a ti mesmo e nos salva, falaram para ele. Então não tem nada que a gente viva, não tem emoção que a gente sinta que ele já não sentiu antes. E ele sofreu. E a palavra vai dizer que ele aprendeu por sofrer. Em Hebreus 7, Bíblia? Como? Hebreus 5, é isso. Daí eu falei para ele, ó, você fica lá no suporte, na retaguarda, hein? Hebreus 5 é verdade, ele fala que Jesus, o Deus, homem, sofreu, aprendeu por tudo que padeceu. E nós precisamos entender que o sofrimento é inato do ser humano. Não é porque eu sou boa, porque eu estudei, porque eu sou cristã, porque eu não vou sofrer. Não, você vai sofrer. Nós vamos sofrer. Olha, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Então, a gente sofre, sim. Mas a gente precisa dar um ressignificado para o nosso sofrimento. A gente precisa olhar e falar assim para o meu sofrimento, não é o meu fim. Eu posso pegar isso e abençoar a outros. Eu posso pegar toda essa dor, que ela existe, para crescer, para transformar, para dar sentido, para mudar. Ok, eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho o que eu preciso. Às vezes a gente olha para as redes sociais, e eu me incluo nesse agente, nós. Poxa, outro dia eu falei para o Davi, falei assim, Davi, não vou mais olhar o Facebook, não, cansei. Todo mundo viajando, só eu em casa, era um feriado. Falei, ai, que coisa deprimente, fiquei deprimida. Todo mundo viajando e eu não tenho dinheiro para viajar. E realmente, gente, é pessoas fracas. Não. O mundo diz que você é feliz porque você viaja, porque você compra, porque você tem, porque você faz, e aí você se olha e fala, eu não compro, não tenho, então eu não sou feliz. A felicidade, ela não está naquilo que nós temos, ela está naquilo que nós somos. E a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos. Filhos. Nós somos filhos. E a minha mãe me dizia muito isso. Ela está aí hoje. Você só vai entender o que é ser mãe quando você for mãe. Porque às vezes ela me dava regras, coisas, e eu falava assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. E em casa a linha era dura, né? E aí ela falou assim, você não tem que entender, você tem que obedecer. Se eu estou mandando, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas isso é injusto, não é assim. Eu tenho que estar 10 horas em casa e não sei o quê. Mas vai dormir, eu chego em casa, não tem problema, vai dormir. Porque minha mãe não dormia enquanto eu não chegava em casa. E ela falava assim para mim, Carla, você só vai saber o que é ser mãe o dia que você tiver seus filhos. O que é o amor, o que é a preocupação. E eu me lembro um dia, a primeira vez que a Júlia e o Davi saíram sozinhos. Eu falei, isso é ser mãe? Né? E eu ligava, onde você está? Que hora vocês vêm? E eles estavam na casa da Thalita com o Marlon, num ambiente cristão, com pessoas cristãs, tudo bem. E a preocupação estava lá. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas emoções. Ele cuida do nosso físico. Ele cuida das nossas dores. Ele cuida de nós. Sabe, às vezes assim, eu falava para o Davi, Davi, Deus é um Deus tão bom, por que Ele deixou um mal no mundo? Por que Ele deixou um mal? Né? Gente, isso, muitas das vezes, é motivo para as pessoas entrarem em depressão. O mal. E Deus falava assim, Davi um dia olhou para mim e falou assim, você já parou para pensar que Deus é bom? E aonde Ele não está, tem o mal? O mal é a ausência de Deus. Não é que Deus criou o mal. Então, porque a gente olha, se a gente olha hoje para o mundo,
você vai questionar o amor de Deus. Você vai falar assim, mas que amor de Deus é esse que amou o mundo que deixa pessoas serem estupradas, pessoas serem mortas, crianças morrerem. Gente, é triste níveis de abuso de criança. Quantas e quantas crianças sofrendo por isso. É muito triste. E aí você fala, e um dia eu cheguei para o Davi e falei assim, mas Davi, por que Deus deixou? Ele falou, Deus não deixou. É a ausência de Deus. E dentro de nós, muitas das vezes, está ausente a presença de Deus. Aquela presença que trabalha em nós. Não é aquela presença de estar presente. É uma presença dinâmica. É uma presença que nos vai ajudar, que nos vai fortalecer, que vai nos ajudar a ressignificar, que nos vai dar direção, que nos vai dar sabedoria. E as pessoas, elas estão ali fora carentes de ouvir isso. Que elas precisam tomar remédio. Tá? Os neurotransmissores ali, elas precisam, mas não é suficiente. Só remédio não é suficiente, porque nós também temos pesquisas que dizem pacientes que se suicidaram medicados. A gente precisa de algo maior. Existe dentro do homem um vazio existencial. E que só pode ser preenchido pelo Senhor. Sabe, nós temos esse mesmo rei que foi crucificado, que foi humilhado, que tiraram sarro, que duvidaram, que traíram, que abandonaram. Pedro nega Jesus 3 vezes, ele foi abandonado. Ele olha em volta, a hora que o soldado chega, ele, ué, cadê aquele que disse que jamais me abandonaria, me negaria? Quem nunca se sentiu abandonado? Estou terminando. Mas aí, após 3 dias, esse Jesus ressuscita. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não é uma história. Ele não é um pensamento, ele não é uma filosofia. Ele é aquele que muda, ele é aquele que transforma. E eu falo, porque Deus mudou tantos sentimentos dentro de mim. O Senhor mudou minha história, eu tinha uma história que você olhava naturalmente, eu estava destinada ao fracasso. A não ser. Mas Ele muda destino, Ele muda história, Ele nos dá uma nova história. E por que, Carla, com tudo isso? Porque, assim, quando a gente está em depressão, a gente não consegue. E se a gente tem isso vivo dentro de nós, eu posso chegar para minha amiga e falar assim, olha, você pode mudar. Porque a gente só pode falar, gente, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente tem. Como você vai dar algo para alguém que você não tem? Você não dá, você não tem. Então, a gente precisa ter essa verdade dentro do nosso coração, que é Ele. Ele nos muda, Ele nos dá fôlego de vida, Ele nos dá projeto. A gente estava falando dos idosos, muitas das vezes param de trabalhar e não tem mais motivação para viver. Ora, pede para Deus. Qual é o tempo agora? Vai dar. Você adquiriu 40 anos de conhecimento, de história. Tem muita gente precisando ouvir. Tem muita gente precisando ser ensinada. Tem muita gente precisando... Pessoal, o CVV é uma rede que dá suporte à ideação suicida. E as pessoas ligam lá para serem ouvidas, porque elas não são ouvidas. Então, eu tenho vontade de me suicidar, eu vou, olha, está acontecendo isso, e lá elas falam. E tem, lógico, que todo um ensino por trás de como acolher e tal. Mas nós, igreja, e eu estou falando para um povo de Deus, nós precisamos ser um CVV da nossa sociedade. Nós precisamos ser aqueles que, quando uma pessoa tem problema, ela fala, eu sei quem eu vou procurar. Eu sei quem vai me dar uma palavra, porque também não adianta a gente buscar conselho
em quem não tem um conselho correto para nos dar. E eu até comentei com a pastora Grace ontem, eu estava numa palestra, e essa palestra estava tendo o relato de um homossexual, do momento que ele tentou o suicídio, das dores e tudo mais. E ele me falou algo que, naquele momento, meu coração doeu demais. Ele falou assim: você, que precisa se assumir e não tem o apoio da sua família, nós somos a rede de apoio. Nós temos uma rede de apoio para te dar. Por quê? Porque a família não vai te aceitar, a família não vai te amar, a família vai te pôr para fora. Mas nós vamos, vocês me procurem, que nós vamos orientá-los. O que nós, igrejas, estamos fazendo? Nós estamos sendo essa rede de dizer, vem falar com nós. Nós somos essa rede. Porque nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra que transforma, a palavra que muda. Nós precisamos ser pessoas. Eu não estou falando que nós não temos que ter problema, nós temos. Mas nós precisamos ser pessoas saradas, pessoas curadas, para poder levar a salvação, a cura. Ah, Carla, eu não tenho sentido de vida. Olha, só o sentido de você levar a salvação para o outro já é um sentido de vida. A gente se mata para trabalhar, ter carro, casa e tantas outras coisas. E a gente não se esforça. E é muito difícil olhar para a dor do outro. Me custa muito olhar para a dor do outro. Sabe por quê? Porque a dor do outro me convoca, me chama a fazer alguma coisa. Porque a palavra diz que se você ama a Deus, diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama seu irmão, a quem você vê, você é mentiroso. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Então, se eu não me movo pelo outro, eu vou me mover para Deus? Se eu não me movo pelo outro, se eu não olho a dor do outro, se eu não considero a dor do outro, não faz sentido. Jesus, ele veio, ele tocou leprosos, ele tocou prostituta, ele tocou uma área da sociedade que ninguém queria. Ele nos tocou. Nós não somos bons. Nós não somos bons. E ele nos tocou, e ele nos alcançou. Então, eu também depois, se ficou alguma dúvida, também me coloco à disposição, se eu conseguir, colocar, esclarecer. Mas eu queria terminar hoje dizendo para vocês, ouçam, sem julgamento. Assim como a morte é um processo, a salvação também é um processo. E de início, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas e não medir a dor delas. Enquanto a gente vai pregar, começa a pregar aqui, eu queria que distribuíssem já. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para abrir a Bíblia. Hoje tem Bíblia também. Se você trouxe a sua Bíblia, né? Só uma coisinha antes, foram achados 3 anéis lá no banheiro feminino, viu? De quem é? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Esse capítulo, ele é realmente um fundamento para a vida da gente. E se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Eu não vou projetar, porque era muito complicado, muito comprido, mas a gente vai falar sobre esse trecho. Então, presta atenção se você não trouxe a Bíblia, tá? Eu vou... Nossa, o pessoal está abrindo. Ali, acho que pode acender a luz ali também, ali, onde estão as cadeiras ali, as mesas. Então, presta atenção. Diz assim: quando você se assentar para uma refeição,
com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua garganta, se estiver com grande apetite. Espero que vocês não estavam muito com fome agora há pouco aí, né? Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Agora que começa realmente o que a gente quer falar, tá? Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Aqui ele fala de futuro, né? E o nosso tema é segredos para o futuro. E nós, e você acha que está recebendo aí, não sei se já recebeu, é uma maçã. E eu não avisei, mas essa maçã não é só uma sobremesa, serve também. Você pode comer, tem gente comendo aí muito bem. Maçã faz bem, né? Você pode comer, mas essa maçã ela tem uma simbologia. Você recebeu ela e é uma maçã bonita, é ou não é? Dá vontade de comer, né? Até eu que não gosto muito de fruta, né? E é uma maçã bem bonita. E eu queria, enquanto a gente estava preparando, né, orando a esse respeito, o que nós íamos falar, eu sei que Deus tem um bom futuro para nós. É o que está escrito aqui em Provérbios. Deus tem um bom futuro para cada um de nós, né? Nós ouvimos muitas coisas hoje e eu creio que você vai tomar decisões certas e te espera um bom futuro. Mas quando você pega essa maçã, você está comendo o que alguém projetou no futuro. Essa maçã, a gente não pensa quando come. Você comeu e a gente nem precisa pensar mesmo. Fala, nossa, pastor, eu preciso pensar para comer uma maçã. Não, você come. Mas eu gostaria de lembrar você que essa maçã, ela era uma semente. Essa maçã, ela cresceu, né? Virou uma ela antes era uma semente que cresceu, virou uma árvore, deu fruto, deu uma maçã, né? Que macieira da maçã. E essa maçã, ela foi colhida, essa maçã, ela foi empacotada, transportada, alguém comprou essa maçã, trouxe até aqui e agora você está comendo. Ela é uma maçã maravilhosa, né? A gente não pensa no que aconteceu no processo todo dessa maçã, a gente só vê que ela é maravilhosa e ela é gostosa. Espero que esteja gostosa, né? Mas a gente não pensa no processo. Mas para que essa maçã existisse, foi plantada uma semente. E a gente quer falar um pouquinho disso. A gente olha essa maçã, e essa maçã pode ser a nossa vida lá no futuro. Então nós falamos muito sobre ver o futuro, a previdência, ver o que está, né, se preparar e ver o que está no futuro, né, ter consciência do futuro. Essa maçã é uma simbologia para você ter consciência, do que é o que vai ser o seu futuro. Você vai pensar, eu quero dar fruto, eu quero ser essa fruta abençoada, eu quero ser essa coisa que vai abençoar as pessoas. Só que tem um longo caminho para a gente chegar até lá, né? E a gente quer falar desse caminho. Então, assim como a maçã está aí na sua mão, você também tem na sua mão a semente, porque eu tenho certeza que deve ter uma semente aí dentro da sua maçã. E hoje, a gente está aqui, nessa tarde, e a gente está ouvindo várias coisas.
não é? E assim, você está recebendo as sementes também, né? Agora, o importante é assim, o que eu vou fazer com a semente? Como o pastor Paulo falou, você pode estar com uma semente de uma maçã, se você guardar, puser na Bíblia, vai ficar para sempre ali só a semente. Mas se você se esforçar, plantar, se dedicar, você vai colher um fruto, né? Então, é interessante que quando a gente pensou nesse tema para o Dia da Família, né, Segredos do Futuro, quando a gente estava orando, estava pensando o que nós íamos falar, e a gente encontrou esse versículo em Provérbios que fala, então, dessa forma vai ter um bom futuro. Falou, nossa, Deus tem um bom futuro para cada um de nós. E é interessante que nesse capítulo de Provérbios, trata de vários assuntos que a gente vai comentar aqui agora. E que se a gente fizer tudo isso, não é, cada uma das coisas, isso vai nos levar com certeza a um bom futuro. Deus tem isso para cada um de vocês, para cada uma das famílias. Aqui diz, né, que Provérbios, né, o versículo 18, diz que tem um bom futuro e uma esperança que não falha. Gente, é uma esperança que não falha. E a gente vai ensinar vocês, né, nós estamos aprendendo e queremos ensinar através da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina, né, como ter um bom futuro e essa esperança que não falha. Em Salmo 90, 12, esse salmo foi escrito por Moisés. Em Salmo 90, 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você pode ser, isso é o que o pastor D'Amico falou, quando o avião ele sobe e aí você tem que ir lá olhar, ficar atento aos controles. Não deixar ele no piloto automático. Fica atento aos controles. É isso que está dizendo aqui. Fica atento aos controles. Fica atento. Não deixa a sua vida no automático e aí eu vou vivendo. Porque quando você perceber, já passou anos e você não fez nada. Mas pode ser que você esteja aqui, você tomou consciência de muitas coisas hoje, ao ouvir essas outras duas palestras. E às vezes você está meio que triste até. Fala, poxa, mas eu perdi tempo. Eu quero dizer, você vai ter uma esperança que não falha. É uma promessa do Senhor, é uma esperança que não falha. Se a gente obedecer, se a gente fizer, né, e se a gente olhar, não deixar a vida passar, contar os nossos dias, eu vou contar, o que é contar? Eu vou perceber o que está acontecendo, tomar rumos novos na minha vida. Eu não estou poupando, como que eu vou fazer para poupar? É impossível? Não é. Eu estou endividado, como eu vou fazer para deixar a dívida? E outras coisas que nós ouvimos, como eu vou fazer? A questão, como eu vou fazer, é aquele que conta os dias. Você precisa entender isso, nós precisamos contar os nossos dias, porque isso vai nos dar um coração sábio e vai nos dar um bom futuro. Foi isso que Moisés escreveu e foi isso que ele fez, né? E nos versículos 4 e 5 desse Provérbios, fala assim, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. É interessante que, assim, que a gente percebe que vários assuntos que a gente está conversando hoje estão todos interligados. Porque se por um lado a gente não pode ser dele, não, eu não sou apegado à riqueza, ao dinheiro, deixa para lá, não está certo. A gente tem que se planejar e tem que pensar no futuro, sim. Mas, por um outro lado, às vezes, aquilo toma um espaço demasiadamente grande no nosso coração. E a gente acaba fazendo com que a nossa vida, com que o nosso tempo, acabe girando muito em torno de eu trabalhar demais, de eu acumular demais, eu preciso disso, daquilo outro. E se a gente for perceber, sempre a gente precisa mais do que tem, ou a gente gasta mais do que tem. E, às vezes, você começa a se sobrecarregar mais, não é? E a gente não está contando esses dias na presença do Senhor, porque tem que ter um equilíbrio no nosso trabalho, na nossa dedicação, também para as coisas do Senhor, não é? E a gente tem que saber que dele vem todas as coisas. Então, hoje é um dia da gente olhar para nós mesmos, né? E pensar,
como que eu tenho lidado com o dinheiro, né? O que as riquezas são para mim? Se realmente é algo que eu estou aprendendo a usar como Deus quer, ou se de repente aquilo está ocupando demais o meu coração. Por exemplo, em rodas de conversas, quantos de vocês não percebem que às vezes a gente está com pessoas e parece que elas só têm para contar que comprou isso, que comprou aquilo, ou que tem isso, que tem aquilo. Ou você abre o YouTube e encontra a Betina. Vocês conhecem a Betina, não? Acho que alguns conhecem. Não é? Então, é algo para a gente pensar também sobre isso, né? Que lugar o dinheiro tem ocupado no meu coração? Porque, por um lado, nós temos, sim, que saber poupar, economizar, nos planejar, mas, por outro lado, não deixe que ele se torne um ídolo, um Deus no seu coração, não é? Porque a Bíblia mesmo fala que a gente não pode servir a Deus, a dois senhores, a Deus e as riquezas. Atrasadinho aqui. Desculpa. Vou ler aqui 1 Timóteo 6, 17 a 21. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Quanta sabedoria nesse texto, porque muitas pessoas justamente procuram acumular e ter uma certa reserva, como se aquilo fosse dar uma certeza, uma garantia de que vai estar tudo certo e que vai estar tudo bem. E aqui em Timóteo está falando isso, né? Nem confie em seu dinheiro, que é incerto, né? A sua confiança deve estar em Deus. Gente, toda riqueza, tudo que a gente tem, vem dele. E é dele que vem a nossa, como está falando aqui, satisfação, né? Na verdade, as pessoas muitas vezes procuram ter e adquirir as coisas para quê? Para se satisfazer, para serem felizes, né? E aqui fala, né, do conselho que a gente deve estar pronto sempre para repartir, para ajudar as outras pessoas. E aqui fala que dessa maneira, desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, né? Para que vocês possam experimentar a verdadeira vida. Amém? Um bom futuro, uma esperança que não falha, né, é resultado de uma pessoa que não vai gastar suas forças tentando arrumar riqueza. Então, um bom futuro é o resultado, né, de uma pessoa que obedece esses mandamentos, essas coisas que estão falando aqui, né? Enquanto a gente estava orando, né, e é interessante que a gente foi dirigido a esse Provérbios. A Grace, eu estava trabalhando com um aspecto, pensando, orando, e a Grace meditando em outro, e nós dois, né, dois assuntos diferentes, e a gente chegou no mesmo capítulo de Provérbios. Foi muito interessante. E Deus estava falando muito comigo da questão de não mudar os marcos antigos, não mudar de lugar os marcos antigos, que está em Provérbios 23, 10. Então, nesse texto de Provérbios, diz assim: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Se você já comprou uma terra, ou se você já andou num terreno, né, eu lembro disso na minha infância. Meu pai comprou um terreno, né, e aí a gente foi lá, né, ver o terreno, né, só mato, né, mas fomos lá ver onde é que estava o terreno. Por que ele foi ver? Ele foi conferir se o terreno, eu lembro até hoje, meu pai fazendo assim, 1, 2, 3, 4, contando, né, para ver se o terreno que ele comprou, a metragem do terreno que ele comprou. E no final dos passos dele tinha uma marcação. Não sei se já viram isso, essa marcação de terreno. Né? São esses marcos que estão sendo falados aqui. É uma marcação que fica escondida. Né? Você tem que até procurar, cadê a marcação? Mas ela determina até onde vai o meu terreno, até onde eu posso ir. Né? É isso que está dizendo aqui. Não mude os marcos antigos. E na nossa sociedade, e atualmente, queridos, assim, as gerações passadas, a nossa geração, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem retirado marcos.
Ela tem retirado os marcos. Às vezes, então o diabo coloca uma ideia e fala assim, ó, vamos tirar esse marco, para que tem isso aí? Está tanto tempo aí, nunca usou. Por que está aí? Por exemplo, foi citado hoje um marco que foi retirado. Antigamente, eu não estou querendo voltar ao passado, não é essa a questão, mas alguns sinalizadores, alguns controles do nosso avião, eles estão sendo tirados. Então, se o piloto ele não tem o controle, ele não está vendo o que está acontecendo, ele tem um horizonte artificial, por exemplo. Se ele apaga o horizonte artificial dele, ele não vai saber se o avião está horizontal, não horizontal. Às vezes o avião está caindo, ele não percebe ali, imediatamente. Quando ele perceber, é tarde. E tem sido gradativamente tirados marcos, e a gente está perdendo esses marcos, tradições, coisas. Então, um dos marcos, né, é esse. A gente antigamente tinha lá a conta no banco e tinha um marco, que era o 0. Tiraram o marco. Vamos arrancar isso aqui, que não serve para nada. E agora o marco, ele começou a usava só, né, os números positivos, agora usa números negativos. E tirou esse marco. Então, se a gente não tomar cuidado, e se a gente não colocar um marco do Senhor ali, não é que você não tem que usar o cartão, mas você tem que saber quando chega no 0. Entende? O marco que foi retirado. E assim, sucessivamente, vários marcos foram tirados. Então, por exemplo, um dia alguém perguntou, por que eu tenho que obedecer aos meus pais? Retirar os marcos funciona com perguntas. O diabo começa a questionar coisas. E questionar não é ruim. O ruim não é questionar. O ruim é eu questionar porque eu quero passar aquele marco. Não me interessa, eu quero ir adiante no marco. Fala aqui do terreno dos órfãos. Por que ele está dizendo isso? Porque o órfão não tinha quem defendesse ele não tinha pai. Né? Lógico, o órfão não tem pai, né? Então, o órfão, ele não tem pai. Então, a pessoa, ela pegava o marco e jogava um pouquinho aqui. Aí, mês seguinte, coloca o marco aqui. E sem ninguém perceber, de repente, o terreno dele ficou maior. E então ele está, né? E questionar os marcos. Então, um dia alguém perguntou, por que eu tenho que obedecer aos meus pais? E aí, as famílias começaram, por que, por exemplo, que só tem homem e mulher, não tem um outro gênero? Entende o que são os marcos? E cada marco foi sendo tirado. Então, antigamente, isso aí seria um absurdo. Atualmente, a gente tem que lidar com essa situação. Não é? Então, a gente sabe, né? A Bíblia diz, ela fundamenta tudo. Por que eu tenho que disciplinar? Aí, por outro lado, por que eu tenho que disciplinar os meus filhos? Ora, tem algum motivo? A Bíblia responde isso. Nós vamos responder algumas coisas aqui, né? Mas, por exemplo, uma coisa bem banal que acontece, hoje eu estava até conversando com o pastor Ricardo José ontem, a gente recebe na empresa, você vai para a empresa e recebe o kit escravo, que é um celular e um notebook, né? E aí, o marco do horário de trabalho foi retirado. Entende? Eu estou dizendo assim, a gente está tendo que lidar com essas retiradas de marco. Alguém retirou aquilo. Às vezes não é nem culpa nossa, mas alguém retirou aquele marco. E aí, de repente, não tem mais limite nas coisas. E a vida da gente começa a ser, eu faço tudo, eu vou fazendo as coisas e não vou percebendo, eu vou gastando dinheiro, não vou percebendo. E aquilo, na verdade, é algo maligno. Quem que está perguntando para a gente? É o diabo. O diabo está tirando os marcos para que a sociedade corra sem regras, corra sem a lei do Senhor, sem a Bíblia, sem tantas coisas. Por exemplo, um outro exemplo. Um dia alguém disse assim, poxa, não tem problema a gente assistir, veio a TV e aí não tem problema a gente assistir TV enquanto come. Não tem problema. É pecado? Não é pecado. Mas daí veio o celular. Aí não tem problema eu ficar vendo YouTube enquanto como. Não precisa comer. Esse é um costume brasileiro, mas não tem problema a gente não comer junto com meu pai, com a minha mãe. Não tem problema, não é pecado. Mas a gente vai tirando o marco do relacionamento familiar. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, são pecados, você não é para você fazer isso. Eu não estou dizendo que você trabalhar depois do horário é pecado, é errado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos
respeitar alguns marcos, nós precisamos respeitar algumas coisas, porque senão nós perdemos a nossa vida buscando dinheiro, ficando servos porque nós estamos endividados, nós começamos a concordar com a identidade de gênero, nós começamos a concordar com coisas que a Bíblia diz que não existe, que não é certo, né? E é muito delicado tocar nessa situação, porque a sociedade, ela não aceita mais que a gente toque em certas situações. Mas aqui está dizendo, não vamos tirar os marcos, não vamos tirar as coisas que nos deixam seguros, né? Muitas vezes a gente vem, por exemplo, outra pergunta que vem muito. Por que eu não posso ter relacionamento sexual antes do casamento? Por quê? Né? Tem algum versículo que fala, não, até tem, mas não está claramente dizendo assim, mas está dizendo assim, que é o casamento, é a partir daí que tem o relacionamento sexual. E aí as pessoas às vezes vêm e perguntam, por quê? Porque o diabo está colocando uma ideia na cabeça dela, e ela quer executar aquela ideia, e ela começa a questionar aquele marco. Eu não sei qual o marco que você está questionando na sua vida, ou qual que foi questionado, ou qual que você avançou. Eu quero dizer assim, a Bíblia coloca limites. E qual é o limite que eu estou avançando? É nisso que eu quero que vocês... Eu dei alguns exemplos, mas são exemplos para a gente só pensar. Eu creio que cada um deve ter coisas que, de repente, você passou o limite que devia ser passado. Eu queria mostrar essa imagem aí, olha. Às vezes você tem lá um mar, né, lindo, né, e você fala, eu quero ir para lá. Mas o que está escrito aí em inglês? Está escrito, perigo, Minas, campo minado. Ali é um campo minado. Agora, imagina só. Alguém retira essa marcação. Tirei a marcação. Eu deixo até o arame farpado, mas eu tirei a marcação. Alguém vai morrer aí nesse campo minado antes de chegar na praia. É isso que eu quero me referir. Quando a Bíblia fala, não retire os marcos, e isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente não tirar coisas que são necessárias na vida da gente. Então, o controle financeiro, o relacionamento familiar, a disciplina de filhos, e outras, muitas coisas, né? O respeito, o amor, tudo que a Bíblia fala, todos os mandamentos do Senhor. E às vezes coisas que não são mandamentos, mas são hábitos que são hábitos bons, que nós não precisamos tirar, né? Então é isso. O próximo versículo é de Provérbios 23, é o 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A gente sabe, né, e se a gente ouvir as diferentes pessoas aqui, as diferentes gerações, cada um foi disciplinado de uma determinada maneira, né? E a disciplina é um ato de amor. Muitas vezes a gente mesmo ouvir a palavra disciplina não soa para a gente como uma coisa boa. Parece sempre uma coisa ruim, dolorida, mas o fim dela é muito benéfico. E como é importante a gente, como povo de Deus, a gente saber que isso está na palavra, gente. Né? E Jesus falou que os céus e terra vão passar, mas que a palavra dele não ia passar. Né? A gente vive num momento onde, na verdade, a própria disciplina das crianças é questionada. Hoje em dia, as próprias crianças são orientadas, às vezes, nas escolas, e às vezes por conta de agressão física, de abusos, tal, né, por uma série de questões que ninguém pode bater, ninguém pode pôr castigo, mas uma coisa é certa, as crianças precisam de limites. E é justamente isso que está falando, a questão do perigo. E é interessante como que nesse Provérbios, onde ele vai falar, olha, se você fizer assim, olha, vai ter um futuro e a esperança não vai falhar. Está incluído aqui a disciplina dos filhos. E a gente deve se esforçar por elas. Cada um já está como pais numa fase, uns têm os pequeninos, outros mais ou menos, os adolescentes. Mas isso, não é? É muito importante para a gente saber falar, colocar. E olha, a gente como pai, como mãe, a gente não pode se cansar. Criança não se cansa. Às vezes a gente pensa, meu Deus, como tem energia,
como pode, né? Às vezes a gente queria ter 1/10 da energia que eles têm. Mas como é importante a gente não se cansar e falar da palavra, falar das regras em casa, falar de como que funciona, falar dos horários, falar das brincadeiras, falar de como se portar dos lugares onde eles estão, sabe? Ir na escola e nos lugares, pergunta para o professor, pergunta como seu filho é, como sua filha é, pergunta, gente. Não é? Porque às vezes eles são em casa e na escola, em outros lugares, é diferente. Não é? E como é importante a gente ter esse olhar, que foi falado também hoje, da gente prestar atenção, da gente estar junto, desenvolver o relacionamento, mas a gente não deixar de disciplinar. Isso é algo assim de Deus para nós. Amém? Você quer falar mais? Inclusive, ele parece que ele está escrevendo a mesma coisa. No versículo 14, ele diz: castigue-a você mesmo com vara, e assim a livrará da sepultura. Aqui tem uma verdade muito grande, é uma verdade da vida da gente. A gente sabe que se a gente limitar os nossos filhos, se a gente colocar uma limitação, que é a disciplina, que se a gente fizer essa disciplina, a gente vai livrá-los da sepultura. É isso que está falando, vai livrar da morte. Vai livrar de várias coisas desagradáveis na vida dele. E ele fala: castigue a você mesmo. Sabe por quê? Você sabe por que está falando castigue a você mesmo? Porque se eu não castigar o meu filho, a vida vai castigar. Agora, você prefere você castigá-lo? É isso que a Bíblia está falando. Ela está confrontando eu e você aqui. Ele está dizendo: se você não castigar, os outros vão castigar. Agora, o que você prefere? Você castigar com amor ou os outros castigar de qualquer jeito? É interessante que, nesses anos todos, a gente trabalhando bastante com cura interior, conversando com adolescentes, jovens, quantas pessoas a gente ouviu. Meu pai não me falou nada disso. Meu pai não me chamou atenção. Eu não fui dizer. O próprio adolescente, o próprio jovem, falando isso para a gente. Porque se você disciplina, às vezes você pode estar parecendo, e o filho acha mesmo, né? Que você é o pai chato, que você é a mãe chata, não é? Que não ama, que não gosta. E eles falam às vezes isso para a gente, né? Mas olha, eles estão sendo amados. Alguém está olhando para eles. Alguém está se importando com eles, não é? E como uma das coisas que a gente ouviu falar hoje na parte sobre prevenção de suicídio, muitas vezes as pessoas se sentem que não pertencem a ninguém, que ninguém quer, que minha mãe não liga para mim, meu pai não liga para mim, né? E essa questão da gente estar perto do filho e disciplinar, é uma demonstração, e você está dizendo, olha, é porque você faz parte da minha casa, você faz parte da minha família, você pertence a este lugar, e é por isso que a gente está fazendo isso. Eu trabalho alguns dias com adolescentes de 16 a 22 anos, e a gente vê quem foi disciplinado, quem não foi disciplinado, quem precisa ser disciplinado. E quando você chama a atenção deles e você disciplina da maneira que em sala de aula você pode fazer, você percebe como eles começam a te amar. É impressionante. E a Bíblia diz, eu quero convencer você, querido, eu quero convencer com a palavra de Deus, porque sabe, o evangelho tem que ser um evangelho de raiz, que o pessoal diz aí, não Nutella, né? Um evangelho de verdade. A gente precisa entender o que a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo isso. Não é que ela parece que está dizendo isso, ela está dizendo isso. E é isso que eu falo de tirar os marcos antigos. O mundo hoje tirou. Se eu falar isso lá fora para qualquer um, o cara fala, eu vou te processar, porque você está falando agressão, criança, não é isso. É disciplina, que é bem diferente, né? A palavra de Deus em João 5,17 diz, como é feliz, olha, presta atenção, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. E diz mais, próximo versículo, Hebreus 12, 6, 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita. O que é açoitar? É assoprar? O que é açoitar? Está. É isso que é açoitar, ok? Não é nem varada, né? Eu não estou dizendo que você tem que açoitar o seu filho desse jeito, mas varada a gente às vezes precisa dar, na maioria deles, né? Então,
e ele açoita a qualquer que recebe por filho. Você é filho de Deus? Você já foi açoitado pelo diabo? Muitas vezes a gente é açoitado por Deus, queridos. A gente é açoitado por Deus. Por quê? Ele está colocando limites na nossa vida. Ele está mostrando qual é o caminho. E às vezes nós não temos entendimento e nós não agimos. Sabe, querido, eu queria dizer que essa é a palavra de Deus. Eu não coloquei nada meu e eu nem pregaria isso, porque eu não saberia explicar isso. Isso é a palavra de Deus. Fala, se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então ele está dizendo assim, se você é pai, você precisa corrigir o filho, porque a Bíblia, o mundo confronta a gente, mas como assim você corrige o filho e dá varada? E a Bíblia fala o contrário, como você não corrige o filho e não dá varada? Pode ser que você esteja assustado com o que eu estou falando. Depois a gente pode até conversar, né? Mas é o que a Bíblia diz. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então, quero que vocês me digam, sois então bastardos. O que é bastardo? É aquele rejeitado, aquele que não é filho. Então, se a gente tira a vara de disciplina, ou outro tipo de disciplina do nosso filho, nós estamos dizendo exatamente isso para ele, você não é filho. É muito sério, queridos, isso é muito sério. E isso faz uma sociedade diferente. Você disciplinar, eu não estou nem falando que é para ficar batendo, é disciplina. Às vezes precisa de vara, às vezes não precisa. Às vezes é uma conversa, mas é coisa a questão é, nós estamos dispostos, né? Eu sei que muitos já tiveram filhos, tem gente com filhos pequenos, filhos grandes, etc. Mas o que eu quero que você entenda, não é que se você tem filho ou não, não interessa isso. Isso não é o que está aqui. O que interessa é a gente ter esse entendimento para que o mundo não nos engane, que filhos precisam ser corrigidos. E nós também, como filhos, nós precisamos aceitar a disciplina às vezes que Deus nos dá e andar no caminho deles, ok? Amém? Então, a gente está sendo firme nisso, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é firme nisso. E ele fala, se você não disciplinar, querido, o mundo vai. Discipline você mesmo, né? Ensine isso. Se você é líder, está aqui, ensina isso. Ensina na sua célula. Sabe, se você é chefe, você tem oportunidade de conversar com as pessoas, com muito cuidado, disciplina. Se você é professor, sabe, não deixe de disciplinar aqueles alunos que estão na sua sala. Não faz vista grossa. Gente, eu já peguei tanto aluno que eu falei, será que nenhum professor falou isso para ele? Sabe, você não vai bater no aluno, lógico, né? Mas você pode discipliná-lo, você pode chamá-lo, você pode ensiná-lo. Disciplina não é só castigo, é ensino. Amém? Então, eu creio que isso serve para todos nós. Né? Nós precisamos entender isso. Né? E serve também para nós que somos, de repente, pastores e líderes. A gente tem que tratar os outros como filhos. Então vou tratar como filho, vou disciplinar. Não é isso, né? Mas se interessar por eles. Se interessar. Sabe, eu quero dar o exemplo aqui do pastor Rony. O pastor Rony, se você, sabe, a gente era diretamente, ele cuidava da vida da gente diretamente, e ele nunca deixou de falar algo que a gente fazia de errado, com muito amor, mas ele falava, ele disciplinava, ninguém nunca bateu na gente, nunca foi grosso, não é? Mas ele sempre tinha uma palavra firme, uma palavra de Deus, e ele falava, olha, é assim o caminho, não é desse jeito, Paulo, não é assim não. Você falou isso, mas não é. É desse jeito. Entende? Então, isso é muito mais do que apenas os nossos filhos naturais. Aí sou eu de novo? Próximo versículo é o Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, esse provérbio, esse capítulo de Provérbios, ele fala de disciplinar os filhos, e depois, acho que antes disso até, né, ele está falando para a gente disciplinar o nosso coração. E, de novo, a palavra disciplina.
Só que aqui ele só fala disciplina e não fala correção. Eu estava procurando o que é disciplina no dicionário, ele fala, é seguir uma ordem imposta ou livremente consentida. Eu seguir uma ordem, eu obedecer uma ordem, isso é disciplina. Então essa ordem pode ter sido imposta por alguém, ou eu mesmo coloquei essa ordem. E eu queria dizer para vocês, se eu soubesse o quão boa é a disciplina, eu teria aderido a ela há muito tempo atrás. E aí eu já não estou falando de disciplina relacionada à correção, eu estou falando de disciplina, da gente ser uma pessoa disciplinada. Isso é uma outra coisa que nos dá um bom futuro, que nos dá uma esperança certa, uma esperança que não tem dúvida, que não falha, é a gente ser disciplinado. Eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada, sempre fui muito indisciplinado, né? E às vezes nós como brasileiros, né, às vezes, ou ocidentais, eu não sei como que são os outros povos aí, mas a gente imagina sempre disciplina como uma coisa ruim. Eu não sei se é essa ideia, pelo menos eu tinha sempre essa ideia, e disciplina vai ser difícil. Por exemplo, regime, é uma disciplina, né? Estudar, ter disciplina para estudar. Então você fica, é ruim. Disciplina é ruim, né? Mas para os povos orientais, disciplina é uma coisa corriqueira, eles aprendem isso, né? Os chineses, japoneses, o próprio povo judeu, eles têm uma disciplina, eles nasceram, aquilo é cultural, é uma disciplina que está neles, né? E eu fui aprender isso muito tarde na minha vida, eu queria ter aprendido antes, eu queria ter aceitado a disciplina antes, me dedicado à disciplina antes. E é isso mesmo que está falando aí, que nós precisamos dedicar à disciplina. Então, o pastor D'Amico falou de algumas coisas. Para de tomar o cafezinho. Gente, eu tomo cafezinho quase todo dia. E eu estou aqui só pensando como é que eu vou entrar nessa disciplina de não tomar o cafezinho. Entende? Então, tem outras coisas, mas é disciplina, né? Mas como a disciplina faz a gente andar no caminho, nos dá um bom futuro. Para você poupar, você precisa de disciplina. Para você educar os filhos, você também precisa de disciplina. Para você fazer qualquer coisa na sua vida, é importante você ter uma disciplina, né? E tem coisas que você talvez não consiga fazer na sua vida. Disciplina. Disciplina é colocar as coisas em ordem, é uma ordem que você recebe, mas também é colocar coisas em ordem. Você já viu uma casa toda bagunçada? Aí você fala assim, a minha. Não sei, tá? Mas de repente a sua casa está toda bagunçada, porque não sei se você percebeu, mas casa ela se bagunça sozinha, né? Eu não sei o que acontece, eu não sei quem que mexe nas coisas, mas ela está sempre bagunçada. Você tem sempre que arrumar. Eu não sei de onde que veio isso, que maldição é essa, mas é. E aí você tem que arrumar a casa. E já viu gente que vai arrumar a casa? Assim, vamos falar de outro jeito. Você já viu alguém arrumando a casa? E a pessoa ela começa, arruma o quarto está em ordem. Depois arruma o outro quarto está em ordem. É uma coisa que é muito legal, por quê? Está toda a casa bagunçada, de repente você vê uma coisa em ordem. O que você faz? Você fica feliz. Aquilo te motiva a arrumar o outro. Aí você fica mais feliz ainda. E aquilo vai te motivando a deixar toda a casa, ou vai te cansando também, né? Em ordem. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante você se dedicar, eu e você nos dedicarmos à disciplina. Quando eu percebi um dia, né, que eu falei assim, poxa, eu precisava ler mais livros. Eu queria ler mais livros, e eu nunca fui de ler livros. E eu comecei a ouvir que ler livros é muito importante. Eu sempre ouvi isso, né? Minha mãe sempre falou isso para mim, né? Eu que não lia muito, né? Mas tudo que eu aprendi foi isso com livros. E aí eu comecei a me disciplinar a ler livros. E aí eu queria dar umas dicas para vocês sobre disciplina. Porque é uma coisa que eu tenho experimentado há algum tempo atrás. Eu não era uma pessoa disciplinada, de repente eu comecei a me tornar. A Grace é testemunha disso, ela pode depois... que eu me tornei uma pessoa disciplinada, né? A primeira coisa é você identificar uma área na sua vida para onde você vai começar. Por exemplo, eu não lia livros, eu queria ler livros. Em seguida, você vai iniciar com metas factíveis, metas que você sabe que você vai conseguir alcançar. Então, eu comecei a reservar 15 minutos do meu dia para ler livros, ler um livro. E aí eu percebi que eu tinha que ler a Bíblia também, né? Não, percebi não, eu lia a Bíblia, mas eu queria fazer aquela leitura
anual, tudo, né? Então eu comecei a separar 15 minutinhos eu faço isso, 15 minutinhos eu faço aquilo, né? Uma outra coisa, às vezes eu via o meu quarto, o meu armário tudo bagunçado ali, né? Eu falo, o pastor se expõe, mas tudo bem, vamos lá, né? É para ajudar, né? Então, e aí meu armário é uma bagunça, né? Aí eu falei assim, poxa, final de semana eu vou dedicar 1 hora cada final de semana para eu vou ter 1 hora de disciplina de arrumação. Porque se você começa a arrumar e fala, hoje eu vou arrumar isso, você não vai terminar, você vai ficar chateado e você vai odiar aquilo. Eu falei, é 1 hora por semana. E pouco a pouco, o seu armário vai sendo arrumado. E de repente você fala, nossa, que milagre aconteceu aqui. Disciplina, não foi milagre. De repente, um dia eu estava compartilhando, né, com o meu cunhado, falei, cara, eu li 10 livros esse ano. Ele olhou para mim assim, e ele é uma pessoa hiperdisciplinada. O quê? Você leu 10 livros? Como é que você conseguiu ler 10 livros? E a nossa vida é corrida, e eu li 10 livros naquele ano. Por quê? Porque eu comecei a ler 15 minutos por dia, querido. E eu não matei o tempo de outras coisas, eu consegui. E muitas e outras. Então a dica é iniciar com metas factíveis. Outra coisa, por exemplo, a Grace e eu, a gente precisa fazer exercício. Todos nós precisamos, tá? Mas a gente estava sedentário, a gente não. Eu falei, bem, a gente precisa fazer. Aí a gente esperava fim de semana, não fazia. Esperava feriado, não fazia. Eu falei, não, a gente tem que ter um dia por semana. Eu fiquei orando, né? E tudo, gente, não foi eu que fiz. Eu sei que foi o Espírito Santo que me ajudou. Estou falando de coisas naturais, mas é o Espírito Santo que ajuda a gente. E eu lembro que eu chamei a Grace e falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, toda quarta-feira, de tal a tal horário, eu e você, nós temos um compromisso com a academia, que é no nosso prédio. É a esteira que a gente ia andar. E a gente ia andar o que dava. O que dava para a gente andar? 40 minutos. Ah, mas só isso? É só um dia por semana? É só o que eu posso fazer. É a meta factível. E eu coloquei essa meta e eu falei, bem, nós vamos fazer 3 meses essa rotina. E isso vai virar um hábito na vida da gente. Por quê? Os estudiosos dizem que e essa é a terceira dica, persevere. Se você faz a mesma coisa durante 3 meses, no mesmo dia, no mesmo horário, tal, você adquire um hábito. E aquilo faz parte da sua vida. E aí eu coloquei um plano de 3 meses para conseguir andar na esteira. E a gente já está no 2º mês, e tem dia que a gente não está afim, tem dia que a gente está assim, cansado, a gente não quer, mas um olha para o outro e nós falamos, nós temos um compromisso, e nós vamos para essa esteira. E depois que a gente sai da esteira, a gente fala assim, essa foi a melhor decisão da minha vida, desse dia. Essa foi uma decisão muito boa, eu estou me sentindo muito bem, porque eu cumpri o meu objetivo, né? Perseverar. E por último, a última dica para você adquirir, para você viver essa disciplina, é você colocar uma recompensa. Então, no final dos 3 meses, eu falei para a Grace, cumprimos 3 meses, a gente vai, sei lá, jantar em algum lugar, vai pegar as calorias de volta, né? Não, a gente vai numa temaqueria, né? Mas de qualquer maneira, né? Porque a gente precisa de uma recompensa. A gente precisa dizer, olha, foi bom. Né? A Jandimar, ela sempre elogia as coisas. A gente faz uma coisa, ela vem e elogia. É a recompensa. A gente precisa de recompensa. Por quê? Isso vai nos motivar a um novo ciclo de disciplina. Então, isso que está falando aqui é o que vai garantir um futuro para a gente. Se a gente obedece isso garante um futuro. E o último versículo que a gente queria comentar é o 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Já um tempo atrás, é algo que o Senhor estava incomodando o meu coração de falar um pouco, né? Um pouco sobre o contentamento, não é? Porque se a gente vê quantas coisas acontecem e que às vezes a gente não consegue ser feliz naquilo que a gente tem, né? E falar um pouco sobre inveja. Falei assim, nossa, será que tem a ver uma coisa com a outra? Eu fiquei pensando, né? Aí eu procurei a definição de contentamento no dicionário. Contentamento é um sentimento de prazer, contento, satisfação, alegria, que vem do verbo contentar. Contentar quer dizer tornar contente,
dar prazer, satisfação. Não é? Aqui em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, fala assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Né? Então, aqui a gente vê que o contentamento é uma atitude que a gente pode tomar no nosso coração, da gente fazer feliz, da gente ter alegria. Gente, e vamos confessar, é mais fácil a gente ver o que a gente não tem do que a gente tem, não é? É mais fácil a gente perceber naquele que tem mais do que a gente, do que aquele que tem menos. E muitas das vezes, para as crianças, às vezes eu falo, né, a gente quer dizer, ó, pessoal, esse mês não tem nada, hein? Não pede nada, não tem gasto extra, não tem. E aí eu falo para eles... Não tem nem mesada. E aí eu falo para eles, gente, a gente já gasta bastante com a gente, com os nossos gastos, e não tem, não dá. Mas eu falo para eles, falo assim, olha, a maior parte das pessoas do mundo tem menos que a gente. A maior parte das crianças, dos adolescentes que existem, tem muito menos do que o que vocês têm. Gente, é a grande realidade nossa, não é? Então, é algo que Deus quer nos ajudar a fazer. Que a gente seja agradecido, que a gente olhe, irmãos. Não deixa passar um dia da sua vida sem você agradecer alguma coisa. Olha, a gente tem que agradecer pela saúde. Você tem onde dormir, você tem uma casa, você pode vir aqui. Quantas coisas a gente tem e a gente pode agradecer, não é? E são hábitos, são princípios que a gente tem que estabelecer na nossa casa. E é a gente remar contra a maré. Porque a gente vive numa sociedade extremamente consumista. E tudo hoje parece que é feito para quebrar, para ser descartável, para você ter que comprar de novo. Antigamente, quem lembra das geladeiras de antigamente? Quem lembra dos eletrodomésticos? Não é verdade? Agora tudo é feito para quebrar, descartável, tudo acaba rápido. Para quê? Para que você possa consumir, não é? Outra coisa que eu queria colocar para vocês é a definição de inveja. Tá bom. Inveja, no dicionário Aurélio, está falando assim, ó, que é um desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. É um desejo violento de possuir o bem alheio. Não é? Se a gente for ver naquela lista dos pecados de Gálatas, sim, das obras da carne, a inveja está lá. Né? Só que, às vezes, a gente não trata a inveja no nosso coração. Às vezes, a gente não é sincero o suficiente para dizer, nossa, eu estou desejando ter aquilo que o outro tem. Ou eu não consigo me alegrar. Poxa vida, por que fulano que foi promovido e eu não? Né? Por que fulano que conseguiu isso e eu não? Mas, irmãos... Porque todo mundo viaja e eu não. Vamos tomar cuidado com isso. E falando sobre inveja, foi citado um pouco aqui, as redes sociais alimentam a inveja no coração das pessoas. Agora eu pergunto, quanto tempo você gasta por dia nas redes sociais? Quanto tempo você fica ali no Facebook, no celular, não é mesmo? Eu estava escutando uma neurocientista falar e ela estava falando um pouco sobre o celular. Ela estava falando que toda ação que a gente vai fazendo repetidamente nos vicia. É essa questão do hábito. E ela estava falando nessa palestra que as pessoas estão se tornando viciadas em distração. Por quê? No nosso celular
tem os contatos, tem a nossa agenda, tem as mensagens, tem um e-mail, tem coisas importantes e não importantes. E quantas vezes você já se pegou e fala, nossa, deixa eu só ver minha agenda de hoje. Pega o celular. Aí alguém mandou uma mensagem, alguém mandou um vídeo, você fica curioso de querer ver, aí você viu tal coisa, e aquilo vai te distraindo, você vai perdendo tempo. Aí você esquece porque você entrou no E celular. não percebe que é algo importante que você deveria fazer, passou o tempo e você não fez. Hoje a gente está falando de hábitos, a gente está falando de disciplina, a gente está falando da gente prever o nosso futuro, mas não tem como a gente fazer isso se a gente não se disciplinar também com o celular e as redes sociais. Porque isso toma o seu tempo, toma o seu coração, enche o seu coração de desejos, de pensamentos, que muitas vezes não é a palavra de Deus. Desvia o nosso foco da palavra de Deus. A gente começa a acreditar naquilo que nós lemos lá nas redes sociais e não na Bíblia. Isso é um problema. Então, eu queria que vocês pudessem pensar um pouquinho sobre isso, no que a gente tem postado nas redes sociais. Quando você coloca uma foto, ou quando você coloca uma mensagem, sinceramente responda. Com que intenção eu estou fazendo isso? Será que eu estou querendo me autopromover? Não é? Porque a gente vira um hábito, vocês percebem? Todo mundo põe, todo mundo coloca. Só que é por isso que todo mundo, tem tanta gente, às vezes assim, deprimido, porque não viajou em tal lugar, porque não tirou aquela selfie lá na Torre de Paris. Gente, eu conheço pessoas que estão hoje endividadas, porque fizeram uma viagem que não podia, porque fizeram algo que não podia, porque foram movidos pela inveja, por um desejo, ou para ter uma alegria pessoal, como se aquilo fosse trazer alegria. E não tem ninguém triste, nem deprimido nas redes sociais. Você já viu? Você já viu foto de perfil de alguém deprimido nas redes sociais, triste? Falou, gente, hoje eu estou muito triste. Não, é só coisa boa. Até eventualmente deve ter, mas a maioria, grande esmagadora maioria, é só sou o melhor, eu estou bem. E aqui hoje a gente está falando justamente o contrário, não é? Da gente olhar para si mesmo. Às vezes você está com algum sofrimento, com alguma dificuldade. Gente, procura ajuda. Procura alguém para conversar, né? Porque, na verdade, nessa palestra que eu estava ouvindo, o próprio celular, o próprio hábito de hoje isola as pessoas. Porque ela parece que ela está ocupada, mas ela não está desenvolvendo relacionamento, até mesmo dentro das casas. Está tirando o momento de estar junto, de conversar, de desenvolver o relacionamento. E é verdade. Isso. Isso. É verdade, Jandimar. É verdade. É verdade. Sim, sim. Isso. É verdade. É verdade, Jandimar. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Por isso que hoje é um dia, gente, para a gente refletir, não é? E que atitudes, então, diante de tudo isso que a gente ouviu, não é? Com relação à previdência, com relação ao sofrimento, à prevenção do suicídio, e com relação a isso, quais atitudes a gente vai tomar? Eu achei tão interessante que quando eu estava pensando sobre o contentamento versus a inveja, quer dizer, eu vou escolher ser feliz com o que eu sou, com o que eu tenho, eu vou ser agradecido, ou eu vou ficar vendo o que eu não tenho, o que eu gostaria, e desejando o que o outro tem, ou não conseguindo, sentindo desgosto. Gente, é forte, hein? Sentindo desgosto, pesar pela alegria do outro, não é? E é interessante que eu encontrei esse versículo em Provérbios 14:30. Eu achei incrível, porque quando eu estava pensando, eu vi esse Provérbios que fala: o contentamento dá saúde ao corpo,
A inveja é como câncer nos ossos. Gente, como é forte isso? Porque realmente o desgosto, a tristeza, isso adoece o corpo até, não é? E como a gratidão, a alegria nos dá saúde, nos dá a vida. Chamar o Kitos, já pode ir. Como é que está o tempo aí, pessoal? 1 minuto? 4? Beleza. É o suficiente. A gente já está terminando. Então, nós falamos sobre várias coisas. E esse Provérbios, ele fala, esse capítulo de Provérbios, ele fala de muitas coisas. Filhos, finanças, inveja, disciplina, várias coisas. Eu creio que pelo menos uma dessas coisas falou com você, né? E a palavra está dizendo lá no final, em Provérbios, e o pior que eu não coloquei aqui, mas vamos lá, eu vou ler para vocês. Em Provérbios capítulo 18 diz: se agir assim, certamente haverá bom fruto para você e a sua esperança não falhará. Se agir com disciplina, se agir disciplinando os filhos, se agir cuidando das finanças, se agir não tendo inveja, etc. É isso que ele está falando. Certamente haverá bom fruto para você e a sua esperança não falhará. E ele diz: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Então ele dá uma opção para a gente, e ele fala, olha, seja sábio, guia o seu coração pelo bom caminho. Em João 14:6, eu vou te dizer quem é o bom caminho. João 14:6, diz assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tudo isso que nós falamos passa por Jesus nas nossas vidas. Eu disse da disciplina. Eu não disse para me gabar do que eu estou fazendo, queridos. Eu disse que eu era indisciplinado. E eu só consegui ter disciplina porque Jesus me ajudou. O Espírito Santo que está em mim que me moveu a isso. É aquele que eu sempre falo, eu sussurro do Espírito Santo. Por que você não faz isso? Muitas vezes, sabe, eu estou orando por uma pessoa. Ou eu estou orando pela minha casa, por mim mesmo. E aí o Espírito Santo dá uma ideia. E essa ideia me faz obedecer a Bíblia. Me faz entrar no caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho que vai dar um bom futuro. É Jesus. Né? Não é, a gente precisa atentar a tudo isso que nós falamos. Colocar no nosso coração e dizer, Senhor, me ajuda a fazer tudo isso. Me ajuda a ter esse bom futuro. Me ajuda a cumprir o que vai me dar um bom futuro. Provérbios é cheio de conselhos. É cheio de mandamentos também. É cheio de coisas que dizem como que a sua vida pode ser uma vida de sucesso. Né? Como você pode ter um bom futuro. Certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Queria que você se levantasse agora. Você recebeu, eu não sei se... Você recebeu uma balinha quando você entrou aqui. Nada que nós fazemos é sem sentido. Você recebeu uma maçã. Quando você começa a maçã, você vai lembrar do seu futuro. Ok? Então, quando você começa a maçã, você vai lembrar do seu futuro. Talvez você até guarde a semente dessa maçã. Não precisa nem plantar ela. Guarda só para você lembrar que você tem um futuro, um bom futuro. E quando você entrou aqui, nós distribuímos para você um docinho aí, umas balinhas que dentro de um saquinho. Esse saquinho tinha um versículo. O versículo é esse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Essa é a palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Que seja qual for a sua situação, nós não falamos tudo isso para te deixar para baixo, porque às vezes você fica assim, falta tanto, né? Não é para deixar você para baixo. Pelo contrário, o Espírito Santo está sondando os nossos corações. E hoje você vai tomar decisões que vão te levar a um futuro e uma esperança.
Porque a palavra diz a promessa do Senhor. Isso é uma promessa, isso é uma palavra de profecia para cada um de nós. Eu tenho planos de fazê-los prosperar. E eu queria chamar aqui na frente, nós queremos orar com vocês.